Salve, DL. Bom, eu tava gravando aqui, falei uns 20 minutos detalhadamente sobre o tema que eu vou falar aqui. Quando eu me dei conta, eu não tava gravando mais. Fui ver, só gravar um pedacinho. Então eu vou tentar falar tudo de novo aqui, mas vou resumir dessa vez. O tema é sobre as dimensões da consciência. Vou fazer uma conexão às 5 dimensões aqui da consciência com a geometria sagrada e o ser humano, né? O ser humano no geral. Vale lembrar que quando eu falo de dimensões, eu falo do processo da consciência, viu? Não é dimensões no sentido de, igual a galera fala, aquele ser veio da 20ª dimensão, da 70ª dimensão, não importa. Dimensão nesse sentido aí, que é plano, espaço-temporal, são infinitas possibilidades. Poderia ter milhões, milhares. É como sonhar. Cada dia que você sonha alguma coisa, imagine que cada dia fosse uma dimensão. É tipo aquilo. Mas vamos entender aqui o processo certinho. Minha gatinha tá aqui, não vou mostrar ela não, mas ela tá aqui comigo. Você tem que entender o seguinte, ó. Pra quem for novo aqui, não vou aprofundar não. Precisa sobre geometria sagrada, sobre a coerência, pra entender melhor. Mas a geometria sagrada é feita de 7/12 momentos eternos, né? Que vai fazendo desde alfa até ômega. Alfa, ponto, reta, né? Você tem 2, alfa, beta, celta, delta, quina, septa, octa, nona, deca, e vai indo, você vai desenhando. É só a luz procurando desenhando, né? Você vai ponto, reta, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e assim vai. Então, mas não é isso que você tem que entender aqui agora. Só entenda que a realidade é feita desse circuito de geometria. Esse circuito, a luz procurando em si mesma, ela vai se aprofundando. Se aprofundando, ela vai se redobrando em camada. Você vai ter o reino mineral, o reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico, tá? E isso são as dimensões da consciência, são 5. Mas como que eu vejo essas 5 dimensões? Eu vou explicar de uma forma aqui interessante, tá? Resumidamente, que eu nem sei se vai sair como era para ser, por causa do vídeo que eu perdi, né? Então pode que eu pense que falei alguma coisa aqui e fica sem falar. Então já adianto para deixar sua dúvida aí nos comentários, também entrar no link fixado aí para você acessar o artigo e poder se aprofundar melhor na questão de tempo, na questão da organização dos reinos eternos e assim por diante. Mas vamos lá. Se você for entender na geometria sagrada quanto no humano, porque as pessoas perguntam muito isso, mas o que é uma dimensão? O que é 2 dimensões? O que é 3 dimensões? Certo? E aí vocês vão entender por que o ser humano está na 3ª dimensão, por que as coisas acontecem na 3ª dimensão. E a gente fala, ah não, seres tal evoluído está na 4ª dimensão, tal ser está na 5ª. Vamos entender isso aí bem. Uma dimensão na geometria sagrada nada mais seria que o ponto, certo? Já viu teosofia ou qualquer coisa de geometria sagrada? Ponto e tem um círculo em volta, que ele seria uma dimensão. Enquanto o ser humano, uma dimensão seria ele impossibilidade de movimentações, certo? Como se o mundo existisse, mas ele não pode movimentar. Por quê? Porque ele está em uma dimensão, ele não... Entendeu? A dimensão é parada, é o ponto. Então 2 dimensões da geometria sagrada já seria frente, trás, esquerda e direita. Imagina desenhando no caderno, frente, trás, esquerda e direita. Então só com essas possibilidades de 2 dimensões você pode desenhar muitas coisas já. Igual até fazer jogo, Super Mario. Super Mario antigo é em 2D, né? O mundo ali em 2D. Mas você não tem profundidade, tá ligado? Largura, profundidade, essas coisas. Você tem só esquerda e direita, cima, baixo, entende? Ó, você não tem profundidade, largura, você não tem essa possibilidade de movimentação tridimensional, tá ligado? É só... É como se o ser humano só pudesse ir pra cá. Mas se tivesse uma linha na frente dele, ele não passaria. Porque, entendeu? Ele não faz isso, ó. 2 dimensões não tem essa possibilidade, entendeu? Ah, mas no Super Mario pula o quadradinho. Mas pula, mas aí ele não faz... Ó, aí fica 2 dimensões, ó. Ele só pode fazer isso aqui, ó. Ele não pode fazer isso aqui, tá ligado? Então, isso é 2 dimensões. Então, o ser humano... na geometria, ponto é uma dimensão, 2 dimensões já é isso aqui, você já começa a ter noção de espaço, né, por causa disso. Em uma dimensão você não tem noção nenhuma de espaço, porque você não movimenta. Em 2 dimensões você já começa a ter noção de espaço, certo? Então é como se o ser humano, tivesse em 2 dimensões, ele estaria no mundo Super Mario, andando, né, assim, mas já teria noção de espaço. E começando a ter noção de tempo. Então em 3 dimensões você já é onde nos encontramos. Por quê? Você já pega as 2 anteriores e acrescenta essa profundidade, acrescenta essa possibilidade desse movimento, né, do que a gente está vendo aqui, ó. Então 3 dimensões é isso. Você já tem frente, trás, esquerda, direita, cima, baixo e profundidade, né? Altura e profundidade. Então isso aí é 3 dimensões. Ou seja, o nosso mundo é 3ª dimensão. Então 4ª dimensão é o quê? A 4ª dimensão já inclui a lógica. E você já começa a ter a noção de tempo. Por quê? Porque é onde você percebe, por exemplo, ó, com 2 dimensões, você consegue desenhar a geometria sagrada inteira, certo? Então, quando você está no hexagrama, por exemplo, que é aquele desenho que tem na estrela do povo escolhido lá, é aquele desenho que tem na bandeira do povo escolhido, que é conhecido como estrela de Davi, aquele hexagrama, certo? É aquele desenho bidimensional.
Para você trazer para a terceira dimensão, você vai ter que incluir profundidade e tal. Então você vai ter aquilo que o povo chama de Merkaba, que é aquele, certo? Aquele mesmo desenho, só que abstrai a profundidade. Eu não vou fazer nenhuma edição não, talvez futuramente eu faça, quero que seja breve, um pouco mais que 10 minutos. Então, pega aquele desenho e imagine ele em 3 dimensões. Ele não vai ter, você não vai só fazer assim, né, um triângulo para cima, um triângulo para baixo. Agora você já vai ter profundidade também, sabe aqueles 2 triângulos invertidos, certo? Esses 2 triângulos invertidos. Você não vai ver mais ele só assim, você vai acrescentar profundidade, você vai acrescentar isso aqui. Então ele já pode ter esse giro de 360 graus. Então isso é 3 dimensões. Mas como que você conseguiu visualizar algo em 2 dimensões, em 3 dimensões, sem, entendeu? Aí você já está usando a 4ª dimensão. A 4ª dimensão já é esse momento aqui do pensamento, da lógica, entende? Então ainda que a 4ª dimensão seja a mais lógica, porque você começa a definir lógica nesses padrões, também é a mais abstrata, para assim dizer, porque é o campo das ideias. Seria como se no seu sonho fosse a 4ª dimensão. Certo? Porque você todo dia pode ter um sonho diferente, mas você vai depender das mesmas relações desse circuito, né? Vai depender de ponto, reta, triângulo, quadrado e das consequências dessa movimentação da luz procurando no nada. De novo, para quem já entende aí do circuito, da geometria sagrada, dos momentos eternos, é mais fácil entender o que eu estou explicando aqui sobre consciência, certo? Então a 4ª dimensão é o campo das ideias, o mundo das ideias, onde você entende todas essas possibilidades de movimentações em primeira, segunda e terceira dimensões, entendeu? Então, quando esses físicos, essas pessoas, até o próprio Carl Sagan no passado, ficava tentando trazer coisas da 4ª dimensão para a terceira, isso não faz sentido. De novo, não tem coisas na 4ª dimensão, igual tem gente espiritualista que pensa assim, nós estamos presos na terceira dimensão, os seres mais evoluídos estão na 4ª, 5ª dimensão. Nesse sentido que eles falam, não tem sentido algum, porque tudo para acontecer depende da terceira dimensão, que é o quê? Que é ter esse profundidade, quer ter essa relação de movimentação, tá ligado? Então tudo acontece em terceira dimensão. A 4ª dimensão é só o campo das ideias. Conseguiram compreender isso? Então, se, por exemplo, num jogo de videogame, certo? Ali, para você construir aquele jogo ali, tudo, você precisa dos mesmos processos, do mesmo circuito, do mesmo desenho, entendeu? Do mesmo binário ali, que vai ter reta, triângulo, quadrado, vai ter círculo para você desenhar, vai ter as cores, tudo se repetindo. Da outra vez eu expliquei melhor, eu não tô conseguindo explicar como, com os detalhes que eu dei no primeiro vídeo, porque cansa, né? E eu esqueço o que eu falei também. Então, beleza, 4ª dimensão é esse campo das ideias, certo? Onde você formaliza tudo. E o que seria a 5ª dimensão, então? A 5ª dimensão já é você transbordando esse processo, certo? Você entende que você precisa de 2 dimensões para ter esse desenho. Na terceira dimensão você vai ter esse mundo aqui, né, de ilusão, onde inclui passado, presente e futuro. E em 4ª dimensões você consegue figurar essas coisas em sua tela mental, por assim dizer. E em 5 dimensões você já transborda tudo isso. Você percebe que qualquer possibilidade de dimensões, né, igual o povo fala, o ser da 20ª, quantas dimensões tem? Nesse aspecto é infinita, impossibilidade, certo? Em 5ª dimensão é você perceber isso, é o atemporal. Você percebe que qualquer mergulho que você for dê no tempo e espaço, você vai depender dessas possibilidades de movimentações, certo? De tempo e espaço, presente, passado, futuro, esses desenhos, essas cores, tudo. E isso está em 5ª dimensão. Seria a mesma coisa de um jogo, certo? O jogo dentro do monitor. Qualquer jogo que você possa criar, você vai depender de primeira, segunda, terceira e 4ª dimensão. Você vai depender de profundidade, de tempo, de espaço, de relativo passado, presente e futuro, das mesmas cores, entendeu? Você pode replicar 1 milhão de vezes o mesmo azul em milhares de jogos, ou então infinitas tonalidades de azul em milhares de jogos, que o azul não vai deixar de existir. Assim também qualquer forma, qualquer cor, tudo dentro de um jogo. Assim também na música, você vai usar as mesmas 7 notas para compor qualquer música. Imagine que as músicas compostas sejam dimensões, são infinitas. Imagine que os jogos feitos são dimensões, são infinitos. E para você fazer esses infinitos jogos, infinitas dimensões, você faz em 5ª, tá entendendo? Então, o transbordar um ser débil em 5ª dimensão, ele não fica preso nesse negócio, putz, quantas dimensões que existe, tal. Dimensões é ilusão cognitiva, entende? É possibilidade de movimentação dentro de todo esse processo. Então eu vou encerrar por aqui, eu espero que tenha ficado claro, tá? Então, são 5 dimensões da consciência, é o atemporal, que é o reino da luz, que organizando tempo e espaço, ômega mergulhando em alfa, você vai ter a geometria sagrada, né? Ponto, reto, triângulo, quadrado, tal. Então você dessas possibilidades de movimentações dentro da geometria sagrada, você tem ali o átomo, né? Que é o reino da luz, ali o reino mineral.
certo? O átomo está em cima, está embaixo, está no atemporal, está no começo, está no fim. O átomo é o reino da luz, então ele é atemporal. Então essa organização temporal você tem o reino mineral, que é o reino ali dos minérios, dos elementos da tabela periódica. Depois isso, se procurando, se aprofundando, redobrando, vai para o reino reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico. Não posso aprofundar muito nisso não, já estamos com 10 minutos. Entra aí no link fixado para você aprofundar melhor aí. Veja os vídeos sobre tempo, veja o vídeo sobre organização dos reinos eternos, veja essas coisas para aprofundar melhor, certo? Eu tinha dado uma explicação mais aprofundada, com mais calma, com muito mais detalhes, mas talvez não é para ser, então acabei perdendo esse vídeo. Mas ficou claro, né? É isso, não tem muito o que dizer. O que as pessoas chamam de dimensões, nesse aspecto que as pessoas chamam aí, é só entender esse padrão, essa configuração que eu expliquei aqui, entende? Então beleza. O ser dévico é o que entende que qualquer possibilidade de dimensão é só experiência cognitiva. Por isso que Jesus disse, o que for ligado na terra será ligado no céu. Por isso que Raul Seixas disse, sonho que se sonha só é sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Por quê? Mais uma vez, simplificando. Realidade de fato é só o que você comunga com os demais. Do contrário, é ilusão, é esquizofrenia, é como no sonho, certo? Quando você está sonhando, por exemplo, você está lá, vou dar um exemplo que o mestre Bob deu lá no passado. Você está dentro d'água soltando pipa. Por que você não tem a sensação de, cara, que bizarro? Você tem a sensação que está normal. Por quê? Porque ali você está usando essas mesmas possibilidades de 1, 2, 3, 4 dimensões de tempo, espaço, né, de reta, triângulo, quadrado, das mesmas cores, essas mesmas possibilidades, esses mesmos momentos eternos. Você está usando eles para padronizar um mundo, uma dimensão que você está criando sozinho. Então, quando você cria sozinho, a sensação de coerência, de estar coerente, de fazer sentido, é somente sua. Não tem interferência construtiva dos demais. Então, por isso que você pode sonhar qualquer coisa que faz sentido. Dificilmente você tem que ter uma certa sensibilidade para perceber que está sonhando por isso. Porque você não vê inconsistência. Na primeira inconsistência que você vê, você já questiona se é um sonho ou não, certo? Mas isso é difícil de acontecer, por quê? Porque não está tendo interferência construtiva. Quando você volta para essa terceira dimensão comungada com os demais, aquilo já não faz mais sentido. Não faz sentido nenhum soltar pipa debaixo d'água. Por quê? Porque não faz sentido para os demais. Então você tem uma interferência construtiva, emocional, que te dá essa sensação de incoerente, certo? Então imagina, do mesmo jeito que você sonha, é como se cada sonho seu fosse uma música que você está compondo toda noite, ou um jogo que você está desenvolvendo, certo? Dimensões espaço-temporais nesse sentido é assim, é você trabalhando com esse mesmo processo. Então o que a galera chama de dimensão, 7ª dimensão, 8ª dimensão, é a mesma coisa de jogo. Ai, existe ser da 100ª dimensão? Depende de que jogo você está jogando. Tem um jogo ali que eu desenvolvi que tem seres de diversas dimensões, tem um ser não sei que lá, mas tá vendo que é ilusão, é jogo. Entendeu? Você precisa entender esse processo e toda essa possibilidade de mundos, de tudo que você pode imaginar, depende de nós, entende? Porque por isso somos feitos em imagem e semelhança do todo. É por isso que as antigas religiões colocavam a Terra como centro de tudo. Porque não há universo, não há dimensões, não há galáxias, não há estrelas, senão diante de nossa comunhão, de nossa criação, certo? Então tudo acontece de nós para depois de nós, entendeu? Antes, durante e depois depende da nossa cognição, porque o que há é o eterno. Certo? Então, imagine, o mundo sempre existiu. De novo, antes, durante e depois depende da nossa cognição. Então, quando você fala 1 milhão de anos atrás ou 1 milhão de anos na frente, você está baseando em você aqui, nesse momento, agora, no espaço-tempo que configuramos, 2023, depois de Cristo, etc. Agora, imagine que, tipo assim, que 1 quintilhão, hipotético, binariamente falando, 1 quintilhão de anos atrás, você no espaço-tempo questionou o que teria 1 milhão de anos atrás, entende? Como é ilusão temporal. Então você tem que entender isso, tudo é um processo. A nossa comunhão diante desse processo definirá mundo, certo? Então por isso que é importante o ponto de união. Somos deuses? Somos, mas Deus criando sozinho vai virar esquizofrenia mais cedo ou mais tarde, porque você não vai ter feedback, resposta de que é real, o que não é real. Você só considera real aquilo que você pode trocar a perspectiva, do contrário é tudo ilusão. Então beleza, vou encerrando por aqui, eu peço desculpa aí se ficou faltando coisas. Mais uma vez, eu já tinha gravado um vídeo de mais de 20 minutos, explicando com muito mais detalhes tudo que eu estou explicando aqui. Então se ficou vazio, confuso, vago, peço muito que você deixe aí nos comentários, por favor. Se você for novo por aqui e foi difícil de entender alguma coisa aqui, eu compreendo, é assim mesmo. Tem playlist aqui nesse canal, tem diversos vídeos, é só vocês conferirem, tem vídeo maiores que eu faço questão de explicar detalhadamente cada coisa no seu lugar. Também entra aí no link fixado que você vai acessar o artigo, vou deixar coisas referentes para ajudar a entender melhor esse vídeo aqui, deixar coisas sobre os momentos eternos, a organização dos reinos e assim sucessivamente. Estou um pouco chateado e entediado aqui por ter perdido o vídeo,
Não por apego ou coisas assim, porque eu tô tendo que falar tudo de novo e eu acho que no outro tinha ficado muito melhor explicado. Então é isso aí, vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Luz pra nós.